Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast, o TI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes. Se você quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos, como sempre, você nos encontra aqui, aonde você preferir, no Spotify, no YouTube, dá para escutar, dá para assistir. E a gente está juntos também lá no Instagram, como UTI em Forma e Ação. E lá você também tem acesso ao nosso Linktree, que é o nosso link te mostrando tudo aquilo que a gente oferece. Desde livros, a cursos, a consultorias, todo o nosso trabalho está ali. Então, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, passa por lá. Lá também tem o Apoie-se. O Apoie-se é a nossa rede, né? A gente tem uma comunidade, né? Também está lá o link, você pode se inscrever. E aí todo mês a gente manda alguma coisa para essa comunidade, né? Algum artigo, algum material interessante que a gente achou. Mas livro, a gente tem uma aula, sempre tem alguma coisa, né, Débora? Agenda de eventos. Isso, agenda de eventos. Mas a gente também tem uma comunidade mais específica, que é o Apoie-se, né? Que é uma comunidade fechada, onde pessoas que acreditam muito no nosso trabalho, e a gente aproveita sempre para agradecer por isso, estão dentro do Apoie-se. Então, todo mês essas pessoas nos ajudam financeiramente a manter o podcast em pé. E aí, com valores bem acessíveis, então dá uma olhada lá. E aí a gente retribui isso com materiais mensais muito mais aprofundados, com conteúdo um conteúdo estruturado do que a gente fala aqui no podcast e aprofundado, né? Então é um lugar bacana para se manter atualizado também, além daqui do podcast. E falando em atualização, é disso que a gente vai falar hoje, né? Nossa, a gente está cansado, né? Um pouquinho, eu tô meio bagunçado ainda dos horários, a gente ainda está rodando, né? A gente tá, de tanto que a gente rodou esse semestre, a gente ainda está rodando. E ainda tem mais um pouquinho para rodar, né? Não acabou o ano, mas... Não, ainda não. Já falamos sobre o que está por vir ainda esse ano. A gente resolveu fazer uma pausa no sentido de o que a gente vivenciou até agora, em termos de congressos, e por isso da atualização dos últimos congressos. A gente resolveu fazer uma pausa, e aí talvez a gente faça um outro até o final do ano para falar dos próximos, né, que a gente vai estar. Mas como já estava acumulando algumas coisas, a gente falou, bom, vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que, o que eu queria falar no começo, né, Sancler, eu acho que todo ano, e você também, né, busco ir para congressos, né, eu acho que é um movimento importante, né, que todo profissional deveria ter. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que isso demanda a parte financeira, né? Demanda tempo, né? Disponibilidade no disponibilidade, trabalho, né? No trabalho, na família, né? Eu sei bem isso, você sabe isso, a gente tem filhos, então a gente sabe, né? Do trabalho que é, a logística que é também tudo isso. Mas, assim, a gente queria estimular também com esse episódio a quem não tem esse costume de pensar, assim, eu acho que se organizando dá para tentar, né? Porque às vezes buscar assim, alternativas, né, Débora? Eu não tenho dinheiro. Vê algum na sua cidade, né? Ou algum mais pertinho, divide coisas, né? Divide quarto. A gente também divide quarto quando a gente vai, né? Divide quarto, né? Divide a ida. Procura algum lugar mais perto, de organização. Pede apoio do trabalho, né? Às vezes, se você está num trabalho, seu serviço tem interesse de que alguém vá atualizar e seja um replicador dessa informação no local. Então, peça isso. Você não sabe se é interesse do seu serviço, né? E às vezes na primeira vão falar não, na segunda vão falar não, na terceira alguém resolve falar, tá bom, vai, né? Exato. Em termos de organização e logística, né? A gente sempre está aqui e também nos e-mails que a gente mandando o que tem durante o ano, né? Então de repente já dá para pensar para o ano que vem, por exemplo, né? A gente vai falar aqui, mas por exemplo o CIFI, né? Em Natal. Então, já dá para se organizar, né? Então, acho que é um movimento importante, né? É um lugar onde a gente
se mantém atualizado, ou a gente vai atrás de atualização, né? Às vezes a gente não tem como, não consegue se manter atualizado, e aí ali é um lugar onde você consegue sentar e escutar o que as pessoas têm para falar, né? Então, acho que em termos de atualização profissional, é uma coisa essencial, na minha opinião. Eu também acho. Eu acho que é fundamental a gente fazer isso, Débora, porque a gente vive numa profissão que é muito dinâmica, de uma ciência que é muito dinâmica. Então, na hora dos congressos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no episódio, é a hora que você tem a oportunidade de ter contato com aquilo que anda acontecendo, né, na sua região, no Brasil e no mundo. Não é só a evidência puramente, mas é a evidência se linkando um pouco com a prática, é você ouvir outras pessoas falando o que elas estão fazendo. Eu acho que assim, pô, a gente vai discutir aqui, tem hora que eu estou assistindo uma palestra e eu falo, caramba, eu faço a mesma coisa, ou então, por que eu não pensei nisso antes para a minha realidade, para o meu paciente? Então, você começa a conectar e aí você pode fazer uma pergunta numa palestra, ou você pode tomar um café no intervalo, parar do lado da pessoa que deu a palestra e perguntar assim, vem cá, mas isso daria certo assim? A pessoa conversa com você. Então, é muito grandioso para a evolução constante, aquele lifelong learning, né? Aquela habilidade de aprendizagem contínua. Eu acho que é fundamental para a gente fazer isso. E, assim, acho que tanto eu quanto você, a gente tem tido a oportunidade, né? É óbvio que isso é uma construção de anos e anos de carreira, de estar presente em vários eventos, falando, né? Dando palestras, mas ao mesmo tempo, talvez o pessoal não saiba, a gente não vai para o evento só para palestrar. A gente palestra, mas a gente também literalmente senta e assiste as palestras, porque faz parte desse processo. Então, assim, para cada vez que eu vou no evento, eu gosto de assistir as palestras, eu gosto de me conectar, eu gosto de passar nos trabalhos, eu gosto de ver. Então, tudo no evento, a gente vai falar que é bom, mas o papel de você ir saber o que está acontecendo, eu acho que é fundamental. Então, sim, quem puder se organize, tente buscar alguma maneira, independente da magnitude do evento que você vai, participe de eventos assim, de eventos de cunho científico, participe dos eventos festivos também, mas os de cunho científico, porque ele tem muito a agregar para a gente, muito. E aí eu acho que até para a gente dar um resuminho para o pessoal, né, Débora, o que a gente teve? A gente teve juntos agora, recentemente... Deixa eu só falar uma diga, coisa, diga. Que antes que eu esqueça, que você estava falando dessa coisa de ir e ver como as pessoas fazem. Eu acho que outro ponto também, que eu falo muito aqui, é que quando a gente fica muito fechado na nossa instituição, e às vezes por muito tempo, né, eu tenho anos no mesmo lugar. Gente, a gente acaba fazendo as coisas do nosso jeito, com os nossos vícios, né? E aí, de repente... você esquece que pode ser muito bom ou muito ruim, né? O que você está fazendo, ou mediano, você não sabe. E às vezes é uma coisa que foi implementada ali, né? Sei lá, 5 anos atrás, e aí todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Desde então, e aí, de repente, eu me deparo muito com isso, de ir para um congresso e falar assim, nossa, mas espera aí, isso aqui não se faz mais, né? Só que a gente está tão imerso, né? Eu falo, a gente fica olhando só para o nosso umbigo e achando que o nosso umbigo é maravilhoso, né? Quando, na verdade, Exato. A hora que a gente sai e abre a porteira, a gente fala assim, nossa, peraí. O mundo lá fora, né? Eu achava que isso era o melhor que tinha para fazer, mas não é, né? Então, eu acho que é um ato de humildade intelectual até você falar, né? Você falou assim, a gente vai e a gente senta. Eu sento muito, assim, quem me encontrou no Sudesfina, a maioria das vezes me encontrou sentada, e às vezes até alguém falava, vamos, não, gente, peraí, tem essa palestra aqui que eu quero assistir, né? Porque é isso. A Débora não só senta, como ela senta, ela faz pergunta, ela faz colocações, viu? Eu quero olhar e ver se o que eu estou fazendo ainda faz sentido, né? Se tem alguém fazendo diferente. Eu acho que é um ato de humildade e crescimento, né? E é isso, eu acho que ajuda muito a gente a não ficar preso no nosso próprio achismo, jeito de fazer e tudo mais. Então, eu acho muito válido, assim, eu acho que toda instituição deveria ter, assim, sabe, minimamente esse apoio, para algumas pessoas poderem ir em eventos diferentes, porque eu acho que tem isso também, né? Eu acho que tem eventos de proporções diferentes, né? Você comentou. Com perfil diferente. Não adianta você falar assim, eu vou no evento da minha instituição. No evento da sua instituição, você não sai da bolha, né? E aí tem camadas diferentes, né? E para a gente, obviamente, o ápice dessa camada é o Cefira, a Sobrafira, os regionais, enfim, né? Então, é isso. Eu acho que é um sair da bolha para entender se a gente, né, tá fazendo certo, tá.
Sabe outra coisa que eu também, quando eu assisto, além do conteúdo, eu vou buscando também novas formas, como eu trabalho com os alunos, eu vou buscando novas formas de ensinar, sabe? De olhar para um A assunto e didática, né? passar. Então, às vezes, eu assisto uma palestra e aquele conteúdo eu até já sabia tudo, sei lá, alguma coisa da minha área, que eu estudo muito, mas eu falo, nossa, eu nunca pensei em apresentar esse conteúdo assim, eu nunca pensei em trazer essa comparação. Então, nossa, eu acho que tem muita coisa que a gente consegue aproveitar de momentos como esse, assim, né? Excelente, excelente. Eu também gosto muito de fazer isso. E eu ia até usar um exemplo científico aqui, tem um trabalho, já citei ele outras vezes, que é um trabalho que conta o relato de como foi implementado o protocolo de mobilização e os resultados do Peter Morris, do Dale lá no Johns Hopkins e da Reid na Califórnia. E aí conta toda a metodologia de implementação. E aí uma das coisas que eles fazem, principalmente no Johns Hopkins, eles fizeram isso, é que durante o desenvolvimento do projeto, eles estimularam tanto trazer pessoas de referência para dentro da instituição para falar sobre o assunto, como mandar pessoas para fora para descobrir isso, o que é que está sendo feito de mobilização mundo afora. Então os profissionais de lá saíram, viram o que estava sendo feito para voltar e redesenhar o protocolo do hospital, ou desenhar, né, a primeira vez. Então isso é muito válido, como você disse, às vezes você sai, você chega lá fora e fala, caramba, a gente está fazendo X, era para a gente estar fazendo 10X, deixa eu voltar com essa ideia para melhorar a minha equipe aqui. Então isso ajuda bastante, né? Eu acho que é muito legal. E o que eu ia falar, assim, para a gente dar um feedback para o pessoal, assim, de onde é que a gente esteve, né, ultimamente. A gente esteve recentemente aí, alguns dias atrás, em Belo Horizonte, no Sudesfir, o congresso da região sudeste, né, da Sobrafir. Congresso que abordava UTI, respiratória, cardio, sono, PED, NEL e etc. Muito legal, e a gente teve a oportunidade de estar participando lá em mesas diferentes. Débora falou em duas e eu falei em duas também. Além disso, eu tive no Subrafir, no Congresso da Região Sul, também Congresso Regional da Sobrafir, eu tive lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, no Dia do Gaúcho, inclusive, teve uma apresentação super bonita lá em comemoração, e lá eu também falei 2 palestras, e você teve no da Copat, não foi, Débora? E eu tive no Copat, que é o Congresso Paulista de Terapia Intensiva, que foi em Campos do Jordão. Legal, muito bom. E aí a gente teve a oportunidade de falar, de ouvir, de trocar experiências, de conhecer pessoas, de reconectar com pessoas nesses eventos aí. E aí eu queria colocar uma observação assim que eu achei legal, Débora, em resumo, tá bom? Dos que eu participei. E eu queria saber sua opinião a respeito do assunto. Eu acho que a gente já viveu uma época em que nos congressos se falava muito de protocolo. Protocolo, como é que faz, como é que faz, como é que faz, como é que faz. E eu percebi na tendência das palestras mais atuais que existem os protocolos, mas que os protocolos estão virando muito o cuidado usual. E você falou isso numa palestra no Belo Horizonte, né? Que isso já está virando um pouco do cuidado usual. E que a gente tem voltado os nossos olhos para, tipo assim, o usual eu faço para o pacote completo, mas eu tenho que ter um feeling e um olhar para quem não está nesse pacote completo, as populações específicas. Então, se eu faço isso para todo mundo na UTI de reabilitação, será que serve para o idoso? Será que serve para o paciente com lesão neurológica? Será que serve para o pós-cirúrgico? Então, toda a especificidade de que a gente possa ter dos indivíduos, a gente tem buscado entender nos congressos como eu faço para individualizar. Então, eu acho que quando a gente está indo para os congressos agora, está saindo menos com coisa assim, ó, faça isso, é esse número, é esse exercício. Você está saindo com mais assim, pode ser A, B ou C. Depende um pouco do paciente. Isso não é para complicar, muito pelo contrário, eu acho que é para aumentar o arsenal. Não sei se você teve uma percepção em relação a isso. Sim, uma das palestras que eu dei foi de prescrição clínica, né, de exercício. E aí era 8h30 da manhã, né, num sábado, pós uma comemoração, uma festa, né? Um E evento aí, social. um evento social, E aí eu até brinquei, assim, né? Eu comecei a palestra mostrando um paciente que estava fraco, né? Mostrei lá ele fazendo a dinamometria, e um outro com limitação a atividades básicas e tal. E aí mostrei a dinamometria e falei, bom, esse paciente precisa fortalecer. E aí eu passei assim, né? Então, ó, fortalecimento, então a gente vai usar carga, a gente pode começar com 2 quilos, visto pelo RM ou pelo não sei o quê, a gente pode fazer
3 de 10 e blá, blá, blá. Aí depois fui pro que estava fazendo, que estava com descondicionamento, restrição, enfim, e aí pus uma bicicleta. Falei, aqui são 10 minutos de cicloergômetro, ele pode fazer deitado ou sentado, vai fazendo um Borg X. Aí, a hora que acabou, eu falei assim, gente, quem me conhece deve estar olhando e falando, a Débora tá doida, não é nada a cara da Débora esse tipo de fala, né? Bem protocolado, certinho, número. E aí eu falei isso, eu falei assim, olha, desculpa para quem acordou 8h30 da manhã, né, e veio me prestigiar, agradeço muito, mas desculpa se veio numa palestra de prescrição querendo receber a prescrição, porque eu não seria uma irresponsabilidade da minha parte, né? Justamente por isso que você falou, porque eu acho que o que a gente tem que caminhar agora nesses congressos é buscar essa interação de raciocínio clínico com a prática, com a evidência científica, né? A gente passou por um tempo, eu super concordo com você, onde a gente ainda estava crescendo na base do conhecimento. Então, a gente ia para congresso, a gente queria falar o que é fraqueza adquirida na UTI. Fraqueza adquirida na UTI é isso, isso, isso. Hoje a gente já entende isso como conceitos de graduação, né? Nem de pós, de graduação, né? Então, assim, hoje a gente vai para congresso não é para repetir isso. A gente vai para congresso para saber, olha, o que saiu de evidência nova para tratar? O que funciona, o que não funciona, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente está numa época, assim, de congressos, e eu senti isso no COPAT também, as mesas todas em discussão, e o COPAT, para quem não conhece, ele é um congresso de terapia intensiva. Então, são todas as especialidades, né? Então, cada mesa é um tema, mas com todas as especialidades falando, né? E aí, é isso, eram discussões, assim, de como que eu cuido desse paciente, né? O que dá certo, o que dá errado. Como é que eu conecto o que está no slide com a prática, né? Exatamente. O que tem na evidência, mas a gente não consegue trazer para a prática, ou, enfim. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que a gente está indo cada vez mais para um lugar de congressos onde a gente conecta com a prática e onde a gente cria raciocínios clínicos para poder trazer, assim, sabe? Que legal. Eu tive a oportunidade de falar sobre. Eu fiquei mais nas temáticas de ventilação mecânica nesses 2 últimos que eu participei, né? Análise de esforço, drive, evitar PSID, evitar VILI. E o raciocínio é o mesmo. A gente tem balizadores, só que o profissional ele precisa desenvolver um raciocínio clínico para saber como usar o balizador para ter o melhor resultado. E o balizador é de todos, e a característica de você conhecer os pacientes e entendendo isso, o fenômeno, faz com que você tenha condutas extremamente individualizadas e que se encaixem dentro do que se propõe para ventilar um paciente difícil ou não. Então, eu acho que, assim, isso me chamou muito a atenção nesses eventos, né, de como a gente está caminhando para essa discussão. Até eu vi uma programação de um evento e ele falava assim, a mesa era conectando ciência e prática. Eu acho que é bem isso que você acabou de colocar. Tem coisa que a gente faz na prática que não tem na ciência, tem coisa que tem na ciência a gente não consegue fazer na prática, e talvez tem coisa que tem na ciência e na prática a gente só não está conversando adequadamente para essas coisas entrarem em ação, né? Então, eu tenho visto isso. E aí, até uma coisa, talvez uma crítica e um elogio para quando deu e uma crítica para quando não deu. Eu acho que os congressos têm que se atentar muito ao tempo das palestras, porque é muito importante a discussão no final. Porque se a pessoa só entra e dá a palestra e ela não abre para a discussão, poxa, para quem está falando é um banho de água fria. Você preparou por dias e semanas 15 minutos de aula. Se ninguém puder fazer uma pergunta para você, é tão informativo somente, né? Não é formativo, é informativo. Pô, isso aqui é informação, mas não se discute. Então, quando a gente tem lá 5, 10, 15 minutos, eu teve uma palestra que eu moderei no Sudeci, e aí ia ter uma outra atividade que estava atrasada depois. Então, o pessoal ficava para mim, mais perguntas. E a plateia foi entrando na discussão, e tinha pergunta daqui, de lá, uma realidade, outra realidade. Então, essa parte da discussão é algo que eu estou fazendo um elogio para quando a gente tem, mas uma crítica para os eventos para que pensem nisso, porque eu acho que é extremamente válido e importante. Sabe outra coisa, falando nessa questão de a gente estar caminhando cada vez mais para raciocínio clínico e individualização, mas uma coisa que eu senti, assim, conversando com muita gente, é que a gente também precisa começar a entender melhor o que a gente tem no país, sabe?
O que eu quero dizer com isso? Porque eu sempre tive uma impressão assim de, por exemplo, cicloergômetro, e a gente teve, acho que, essa fase, né? Cicloergômetro não é todo lugar que tem. Equipamento não é todo lugar que tem. Sei lá, o conhecimento X, né? Para tirar um pouco de equipamento, não é todo lugar que tem. E eu conversei com várias pessoas, por exemplo, no Sudesfir, eu conversei com algumas meninas ali do interior de Minas, e elas me falando assim, não, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem aquilo outro, a gente está estruturado desse jeito. E aí você começa a olhar e fala assim, peraí, né, a gente avançou muito, né, o interior, lógico, né, gente, tem lugar que ainda é muito ruim, tem lugar que é muito ruim, né, minha avó internou de novo, só por Deus. Mas, assim, a gente também tem os lugares que avançaram muito, né? E aí, às vezes, a gente ficar montando grade ou montando palestra, né? Pensando em realidades bem ruins, né? Então, assim, eu não sei, sabe? Eu não tenho uma resposta, né? Eu não sei te falar como é que é o Brasil como um todo. Eu acho que existe uma tendência, eu comentei com algumas pessoas isso no Sudeste, de que quem vai para esses eventos, normalmente, os lugares mais onde ela estruturado. trabalha está mais estruturado, entendeu? Então, não sei se a gente também não tem que começar a pensar nesses níveis, né, de discussões e tudo mais que a gente Você sabe que nos eventos. Você falou, e eu lembrei que no CIFIR passado, tanto na reabilitação pulmonar quanto na cardio, eles têm uma dinâmica lá em algumas palestras, que é como fazer a reabilitação em locais de baixo recurso. Uhum. Então, assim, eu tenho todas as esteiras, bicicleta, monitorização, suporte, avaliação, perfeito. Eu não tenho nada, eu estou numa UBS sozinho, aí é outra realidade. E eles falam sobre isso. Talvez seja uma coisa que a gente possa começar a pensar em falar também na terapia intensiva. Tipo, eu tenho a terapia intensiva, eu tenho a reabilitação para serviços estruturados, e eu tenho que ter uma reabilitação para serviços de baixo recurso. Então, para onde eu não tenho nada, o que é que eu posso fazer? Né? De que maneira eu devo agir? Então, essa é uma possibilidade também para a gente discutir isso, né? Será que a gente tem modelos de reabilitação que se encaixem em centros diferentes de acordo com a disponibilidade de recursos dos serviços ou pela estrutura do serviço? Eu acho que é uma coisa bem bacana para a gente começar a pensar nisso aí de como estruturar. A gente tem episódios aqui falando sobre estrutura da UTI, sobre recursos e equipamentos, mas também a gente tem vários outros episódios aqui que basta o conhecimento para que você execute. Então, isso é uma coisa interessante de começar a se colocar separado, né? Porque eu concordo com você, tem muito serviço estruturado, acho que cada vez mais o estruturado é o normal, mas ainda tem serviços que, infelizmente, estão ali engatinhando dentro do processo de estrutura de UTI e de reabilitação. E falando nisso, assim, eu assisti a palestra do Bruno Prata, né, que foi de diagnóstico fisioterapêutico, e aí eu tive, né? E eu tive essa sensação, assim, tanto que o nome era diagnóstico fisioterapêutico, como realizar na prática das UTIs, né? Eu tive essa sensação, assim, de que quando eu ouvi falando a primeira vez em um congresso sobre isso para agora, ele avançou bastante na fala dele, né? Antes era só, o que é, o que pode ser. Como é que a CBDF foi construída, né? E agora no Sudesfir, ele já trouxe, assim, muito claro, sabe? Eu achei muito clara a fala dele, falei isso para ele. Foi baseada em exemplos práticos, né? Tipo, olha, você fez isso aqui, você fez o hand grip, deu tanto, isso é moderado, você classifica assim, esse é o diagnóstico. E aí é legal porque aí você olha e fala assim, peraí, realmente isso aqui é usável dentro da minha UTI, então vamos, né, começar a pensar em usar, em colocar, enfim, né? Então esse foi um tema que eu assisti que eu gostei bastante, porque eu senti bem uma evolução mesmo. E aí você começa a olhar e fala assim, bom, o negócio está caminhando, né? Se eu não caminhar, eu vou ficar para trás, né? Então isso foi uma palestra que eu achei legal lá. A gente Eu tenho teve uma que me bastante chamou a fim de atenção. vida, Eu né? teve uma palestra que me chamou a atenção, que foi a palestra da Raquel Anoni, que falou sobre avaliação de funcionalidade na UTI. E eu achei que foi brilhante, porque ela mostrou assim, como é difícil, como são muitos construtos para você avaliar a funcionalidade, que é algo extremamente amplo, e ela mostrou pautado em evidência científica, tanto que ela e o grupo dela produzem, quanto de outros autores, assim,
em que pé a gente está, isso que você falou no Brasil, né? Eles fizeram uma pesquisa grande e mostraram que talvez não de maneira tão estruturada e cada um com seu instrumento diferente, a gente está avaliando vários domínios da funcionalidade que são necessários. Então traz uma luz que eu mesmo não tinha essa luz. Antes eu falava, mas a gente não tem escala específica, é tão difícil, a gente fica aproveitando escalas de fora para dentro da UTI, e ela mostrou que quando tudo se junta, você faz uma MRC aqui, você usa uma IMS, você usa uma FSS, no final, quando você junta, você está fazendo uma boa avaliação de funcionalidade. Talvez o que a gente precise só é colocar isso mais claro na cabeça dos fisioterapeutas, para que a gente possa usar melhor essa informação para prescrever e pautar o que a gente oferece para os pacientes. Eu achei muito legal a palestra dela. Eu assisti também, e achei muito legal, e falei para ela depois, mandei até um áudio, porque no Copat eu falei sobre isso. Uma das minhas palestras no Copat foi escalas funcionais, né? Na hora, depois que o paciente desperta da sedação, enfim. E aí, Sancler, quando eu fui montar essa palestra de escalas funcionais, eu falei, eu vou falar bem a verdade aqui, todo mundo que já tem intimidade, né, com a gente coração. Que assiste muito, eu acho um assunto chato, né? Achava um assunto chato, porque assim, a lembrança que eu tinha de, né, várias palestras que eu já tinha visto de escala, era sempre muito chato o tema, assim, era assim, tem mostra a escala X, isso. Exatamente, a escala Y, ela faz isso, isso tem isso de ruim, isso tem isso, esse, né, a propriedade clínica, não estou falando que não é importante, né, mas eu achava chato. E aí, quando eu recebi esse tema para o Copat, eu falei, ai, não, vou ter que falar dessas coisas assim, né? E quem já viu palestra minha, enfim, sabe que se tem uma coisa que eu não gosto dessas palestras tão, né, dentro da caixinha, assim. E aí eu pensei, estudei, e aí eu construí uma palestra no Copat, só que eu dei, mas sabe quando você dá meio insegura? Porque você fala, gente, será que eu forcei demais a barra aqui na mudança do tema? Essa forma didática que eu escolhi, né? E aí, quando a Raquel falou no Sudesfire, para quem não estava lá, a Raquel falou muito conectando com os construtos da CIF, né? Então, mostrando que uma escala está aqui, a outra escala está ali. Enfim. Foi exatamente o que eu fiz lá no Copat. Eu falei, Raquel, você me deu um alívio quando você fez a palestra assim no Sudesfire, porque eu falei, ufa, é isso mesmo. Eu não tô doida, né? Porque a tua palestra estava muito, né, parecida com a minha, né? E a gente estuda algumas coisas juntos também, pesquisa, eu e a Raquel. Então, eu acho que dessa parte de escalas a gente avançou muito também. A gente saiu de um lugar onde a gente simplesmente falava das escalas, né? Para colocá-las no lugar, para discutir como que elas entram dentro da CIF, dentro da, né, porque tinha uma confusão enorme, né, quando a gente falava em escala, e ainda tem, né, tem gente que fala, eu uso tal escala para isso, aí você fala, não, mas peraí, essa escala não vê isso, né, essa entendeu tá que tem uma que vê o nível de assistência a pessoa está usando para barreira, aí tem uma que vê barreira, ela está usando para mobilidade, a da mobilidade ela está usando para funcionalidade, exatamente. E aí a prescrição, a elaboração do plano terapêutico está sempre prejudicado, porque você não sabe o que você está olhando. Exatamente, eu também achei muito legal a dela, gostei bastante. Pois é. E deixa eu te perguntar uma coisa que você achou. E tecnologia? Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu acho que tecnologia a gente está batendo na mesma tecla já há muito tempo, viu? Eu acho que ainda estamos, e entendam, não é uma crítica ao recurso ou aos recursos. É uma crítica a bater na tecla como se fosse a novidade. Talvez seja um pouco da disparidade de recursos do serviço. Mas ultrassonografia, eletroestimulação, recursos tecnológicos para reabilitação, eu acho que isso não é mais novidade. Talvez não seja disponível para todo mundo. Então, eu acho que a gente ainda vem apresentando muito a tecnologia como uma coisa assim, olha, tem isso aqui que é muito novo. Cara, mas essas coisas já têm evidências do quanto é bom, do quanto não é bom e etc. Eu acho que a gente precisava usar mais esses recursos para desenvolver ciências e práticas assistenciais que tragam melhores resultados e respostas, e não mais só divulgar o que tem de tecnologia hoje em dia. Eu não vi nada de tão diferente do ponto de vista tecnológico. Eu concordo com você, acho que essa parte de tecnologia, até porque, assim, essa coisa de saber que existe, hoje em dia, pelo Instagram, assim, você sabe que existe, entendeu? Porque você segue fulano, você já viu alguém fazendo. Né? Você segue o Darlan, que mostra o óculos, né? Então, às vezes, você não tem no seu, mas você sabe que existe. Então, eu também concordo, eu acho que nos congressos agora não é mais questão de, apresente que existe. Mas, assim, então,
a gente faz o que com isso, né? O que vale a pena, o que não vale, né? Teve acho que foi né, na do Darlan, porque foi ele que falou disso, que alguém falou, foi alguma coisa que a gente discutiu, acho que não chegou a rolar essa pergunta no microfone. Acho que foi alguma coisa que a gente discutiu sobre, mas e aí, né? É muito legal, mas assim, vale a pena em que contexto? Financeiramente, de tempo, de não sei o quê. Então, acho que é isso que a gente tem que começar Tipo de a discutir paciente, mais, né? né? Para qual desfecho e É. etc. Porque eu até brinquei, eu falei assim, a gente fica um negócio meio estranho, porque teve uma palestra anterior, será que foi a do Fábio? Que alguém perguntou alguma coisa sobre... enfim, teve algum momento que a gente estava conversando dos indicadores, né? Que o Fábio falou um Foi o Fábio e o pouco, né? Darlan. Fábio do Rio E e Darlan lá. aí a gente falou, poxa, né? A gente por muitas vezes está brigando para pagar um salário maior para o fisioterapeuta, para ele não precisar atender tantos pacientes, né? E aí, de repente, a gente fala de instituir uma tecnologia que é cara, né? Parece meio estranho, assim. Então, a gente precisa discutir melhor. Essa tecnologia vai vir para quê? Vai fazer Qual o o quê, impacto né? dela, né? Qual o impacto? Porque se ela tiver um impacto, custo, efetividade que melhore e dê mais condições para o fisioterapeuta ter mais tempo disponível de atendimento, atender mais pacientes, menos tempo, ela tem que ser implementada, né? Mas se ela não tiver, por outro lado, ela passa a ser um recurso de luxo. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que aprofundar essas discussões aí, sim. Só do ponto de vista tecnológico, eu achei legal que mostrou-se um pouco sobre gerenciamento, né? O Fábio e o Darlan mostrando um pouco de gerenciamento do serviço. Então, assim, quantos pacientes eu tenho? Quais vão para a fisioterapia? Quais são potenciais pioradores, diríamos assim, de função? E aí isso está fazendo que a enfermagem já tem muito clara, que é um dimensionamento de pessoal baseado no paciente, não baseado simplesmente no número de pacientes, baseado no perfil de pacientes. Eu ia comentar isso, né? E o que é legal é que é isso, às vezes você não tem aquilo no seu serviço especificamente, né? Mas você abre uma porta, uma janela, um questionamento. O Darlan apresentou, para quem não estava o que a gente está falando, ele falou sobre essa coisa de dimensionamento, então ele mostrou lá que eles usam o TASI, né? E aí ele consegue abrir ali e ver, por exemplo, em tal UTI, né, tem os pacientes verdinho, amarelo, vermelho, aí esse paciente já foi visto, esse não foi visto, esse é risco de queda, esse é não sei o quê. idoso, esse é não sei o quê. Então, era bem uma ferramenta legal visual, né, para dimensionamento. E aí, depois, uma pessoa veio falar comigo e ela falou assim, mas será que eu consigo fazer em outro? Eu não tenho TASI, né? Aí eu falei, a gente discutiu, enfim. Aí é isso, assim, eu não tenho TASI, eu não tenho essa ferramenta, mas eu sei que existe isso, então deixa eu voltar para o meu serviço, falar com o pessoal da TI, falar com a minha chefe, sei meu lá, serviço entendeu? não consegue fazer? Eu uso o TrackCare. Será que no TrackCare não dá certo de fazer isso? Será que no AGHU se não consegue? Talvez, eu acho que hoje em dia, com o avanço tecnológico, isso seja uma coisa possível. Aí é o momento que a tecnologia começa a ser aplicada e mudando a dinâmica dos nossos serviços, né? Exatamente. Deixa eu falar outra coisa do Copat, que eu achei muito legal, até pela característica do congresso, né? Então, para quem nunca foi, os congressos da Sobrafi somos nós, né? A gente fala ali de fisioterapia, enfim. E hoje, quando a gente fala em reabilitação, a gente sabe que a gente não faz sozinho, né? Que é em equipe. Então, isso é legal do Copat, né? Essa oportunidade. E aí, o que eu achei muito legal, assim, foram as discussões, você vê os temas se amarrando, assim, sabe? Então, por exemplo, eu participei de um momento lá onde era esse das escalas, né, funcionais. A ideia era discutir o paciente na hora que ele está acordando, né, tirando a sedação, tirando o bloqueio neuromuscular. E aí, as coisas ficaram muito ligadas, assim, né? Então, eu só consigo avaliar se você tirar a sedação, né? E se você usar menos sedação e menos bloqueio, as minhas avaliações que eu estou te mostrando aqui vão ter resultados melhores. E aí foi uma nutricionista, e aí ela falou bastante sobre, olha, se você usa muita sedação, eu preciso olhar isso no meu plano terapêutico nutricional, porque o Propofol, por exemplo, ele é pura gordura, né? Então eu preciso dar outra coisa para o meu paciente. Então, assim, você vai olhando, você vai falando, realmente não existe
um cuidado centrado numa profissão, né? Uma profissão só não vai conseguir fazer um cuidado adequado na UTI, né? Então, isso eu achei bem legal, assim, do Coppat, de como as coisas foram se amarrando, sabe? Que legal, muito bacana. E são coisas que, se a gente não discute, não tem essas oportunidades, às vezes a gente não pensa sobre isso no nosso dia a dia, né? E aí as coisas vão passando e você está fazendo, e às vezes a gente está sendo antagonista uma profissão da outra sem saber, sem intenção, né? Eu acho que isso é algo importante aí de se salientar. Ô, Débora, e deixa eu te perguntar assim, para a gente ir caminhando para o final aí. Primeiro, voltou com a mala cheia, foi em Campos, né, o Coppat, e Belo Horizonte. Aí Campos tem um chocolate, Belo Horizonte tinha um pãozinho de queijo, tem isso também, não tem? Tem essa coisa que, mesmo que seja num intervalo muito curto, o Congresso ainda te permite conhecer pessoas, conversar com pessoas e ter alguma ideia sobre o que é aquilo da cidade, né? Eu acho que é isso mesmo, sair da bolha, né, em todos os aspectos, assim, de conhecer outras pessoas, de ver outros jeitos de falar, de ver outras vivências, de experimentar comida nova, de experimentar uma cultura nova, né, como você falou lá do Dia do Gaúcho, né? Dia do Gaúcho, exato. Então, acho que é isso. Você encontrar pessoas que às vezes você só leu, né, viu um artigo ou vê na internet, isso também é muito legal. Acho que é legal para sair do digital, porque, assim, eu sempre falo isso, né? Não é uma opinião muito simpática, mas no digital todo mundo é maravilhoso, todo mundo fala bem, todos os temas são muito proporcionalmente, né? Às vezes, umas coisas que a gente fala, a gente nem fala mais disso, a gente não estuda, não tem evidência, e no digital tem aquele tamanho gigante, Roupagem. E aí, de repente, você vai para o congresso e ali realmente você fala, nossa, sei lá, talvez essas pessoas é que eu deveria escutar mais, né? Eu sempre volto aos congressos com isso na cabeça, assim, quem são as referências, né? Enfim, mas é outra discussão. Mas é importantíssimo, talvez comentar? seja uma possibilidade de um crivo, né? Melhor, quando você participa dos eventos, você tem mais possibilidade de ter um filtro mais adequado para as coisas do que ficar escondido ali dentro das redes sociais, com certeza. Eu queria falar só mais duas coisas. Uma é sobre apresentação de trabalho. A gente já falou isso aqui em algum episódio há muito, muito tempo atrás, e eu queria reforçar. Eu acho que toda pessoa, todo aluno de graduação que gosta da área, que faz iniciação, TCC, deveria ir para um congresso, apresentar o seu trabalho. Aluno de mestrado, doutorado, assim, não deveria passar na cabeça de alguém, na minha humilde opinião, fazer um mestrado e um doutorado sem ir para um congresso, sem se expor, sem apresentar o trabalho, né? Eu assisti às apresentações orais da sala de UTI, inclusive deixo aqui meus parabéns para quem apresentou oral lá, né? A aluna da Raquel foi brilhante na apresentação oral dela. Um menino do Einstein, o Ariel, se eu não me engano, é Ariel o nome dele, também falou super bem. E aí é muito legal de você ver a pessoa nervosa, mas o quanto ela se preparou, o quanto ela quer falar do trabalho dela, né? Então, fica aqui, né, minha sugestão para quem está nessa caminhada, se expor, né, e apresentar o trabalho. Eu fui avaliadora de pôster, né, você não está lá para criticar, para julgar, você está lá para ouvir, para dar uma sugestão, para contribuir, né, e isso é muito legal, então todo mundo deveria passar por isso. E a outra coisa que eu ia falar... Deixa eu aproveitar só para fazer uma observação. Lá no Subrafira, eu avaliei os trabalhos, temas livres, e teve um trabalho tão legal de um aluno do Antoine lá de Santa Catarina, e o aluno dele fez um trabalho, uma pesquisa sobre o conhecimento dos profissionais na época da formação da graduação e depois que sai. Cara, é um trabalho que traz tanta coisa importante para a gente que lida com formação, de tipo, como a gente não está preparando adequadamente na graduação e a pessoa só ganha conhecimento depois de um tempo se expondo dentro da UTI. Eu achei fantástico o trabalho, eu queria deixar isso aqui registrado também, que vale muito a pena a gente conhecer esse trabalho, porque tem ideias que são muito úteis e transformadoras. Exatamente. E aí, para finalizar, eu só queria falar que algumas pessoas vieram falar comigo e falar assim, nossa, eu acho tão legal essa ideia né, de palestrar, de dar aula, de compartilhar o conhecimento, né? Eu queria muito chegar aí nesse lugar. E aí, para todos os, né, caminhos que a gente
percorreu para chegar onde a gente está, né? A gente não tem 2 anos de formado, né, Sancler? A gente está para mais de 15 anos de formado. Eu tenho quase isso. Então, e eu só queria falar uma coisa que eu falei para um dos meninos que me procurou falando isso, né? Eu falei assim, olha, se a gente está falando de congressos de associação, né? Esses congressos, não estou desmerecendo congresso de hospital, local, nada disso, tá, gente? Mas congresso de associação científica, né? Diríamos assim. Você tem que estar envolvido na associação, né, gente? Porque, assim, não faz sentido. A gente, né, e a gente ali, né, dentro da associação também, a gente quer quem está caminhando junto, né? Então, não faz muito sentido. Então, eu acho que um primeiro passo, fica aqui a minha sugestão, se aproxime das pessoas, né, que já fazem isso, se associe, né, entre para a associação, ofereça ajuda, né, se coloque ali, olha, eu nunca fiz, eu não sei, mas eu estudo tal coisa, ou eu, né, me interesso por tal assunto. Enfim, tem muitos caminhos, né? Participar de grupos de pesquisa, mas eu acho que esse é um ponto que eu falei muito para quem veio falar comigo. Falei, olha, você precisa ser visto, então você tem que estar nas coisas, né? E você precisa estar junto, estar caminhando junto, né? Então fica aqui a minha sugestão. Para quem um dia sonha, né? Enfim, e acho isso muito legal. Eu também já sonhei um dia olhando pessoas que eu gostava, né? Então fica a minha sugestão aí de chegar mais perto mesmo das associações, né? Legal. Eu vou aproveitar que eu tenho uma dica sobre isso. Eu estou lendo um livro que chama Mostre Seu Trabalho. Acho que tem total relação com isso e com o que você falou sobre apresentar o trabalho, um aluno, né, um pesquisador e tal. Chama Mostre Seu Trabalho, 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Toda vez que a gente mostra o que a gente faz, a gente se conecta a uma rede. E as redes de criatividade e de colaboração, elas são muito melhores, porque existe um mito do gênio solitário, né? Que as pessoas, sem ninguém, elas têm grandes ideias e elas mudam o mundo, e não, elas sempre estão conectadas em rede. Então, mostre seu trabalho e veja o trabalho dos outros, que isso é muito mais útil. E para finalizar, Débora, eu queria... Pode falar a dica, depois eu finalizo. A minha dica, na verdade, é para quem é de São Paulo, vai ter aqui a jornada, né? A jornada paulista de reabilitação em pacientes adultos, né? UTI, cardio, RESP, enfim, vai ser em dezembro, dia 6 de dezembro, vai ser lá na Faculdade de Medicina da USP, da Sobrafi, né? A jornada da Sobrafi. Tá um preço legal, num lugar legal, então para quem é daqui tá super acessível, é só entrar lá e fazer a inscrição. Muito bom. Também vou aproveitar para fazer um convite. Agora, em novembro, vai ter o CONEFIR, que é o Congresso Nordestino de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva. Vai ser lá em Aracaju. Vou ter a oportunidade de estar participando, palestrando, encontrando amigos, ouvindo as palestras e tudo mais. Vai ser bem bacana. Temos também, no final de novembro, o Centrofir, que vai ser em Brasília, um grande evento também. E temos alguns fora, né, Débora? Eu vou, daqui a uns dias, eu vou estar viajando para Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, onde eu vou estar lá, junto com outros colegas da Sobrafi. A gente vai estar participando junto da ASOCRU, que é a Associação Crucenha de Fisioterapia Respiratória, no congresso deles, junto com a Solacor, que é a Sociedade Latino-Americana de Cuidados Respiratórios. Vai ser bem legal o evento, agora mais para o final de outubro. E você também vai para fora, né? E eu vou para o John Hopkins, vou levar um trabalho nosso, enfim, participar do congresso deles lá. E aí a gente volta, quem sabe, né? Lá em dezembro a gente volta para falar um pouco mais sobre o que a gente acho que a gente consegue fazer um episódio novo do que a gente viu por fora também, né? Quando a gente sai do Brasil aí. Ok, tá bom, eu queria agradecer todo mundo que foi lá e conversou com a gente, falou que ouve o podcast. É fantástico encontrar, conhecer pessoalmente. A gente teve uma apoiadora, a Carla Manuela, ela foi lá, se apresentou, falou com a gente. É muito legal conhecer. A gente conhece ela virtualmente desde o começo, porque desde o começo a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, e várias outras pessoas que nos procuraram. Então, eu queria agradecer imensamente, em nome do podcast, a confiança de vocês, o carinho, o respeito, e dizer que isso é o que move o propósito da gente continuar fazendo isso aqui. Isso aí. E a gente se vê a semana que vem. Obrigada, pessoal. Até lá. Tchau. Tchau.